Boa noite, queridos amigos e amigas do grupo de leitura. É com muita alegria que nós nos reunimos para este trabalho e conforme o Paulinho já colocou aqui essas rosas maravilhosas, cumprimentando pelo Dia das Mães, nós vamos aproveitar a carona, e desejar a todas as mães do grupo, do mundo, encarnada, desencarnada, as melhores vibrações do nosso coração, o agradecimento àquelas que partiram e as que aqui se encontram, muita saúde, muita coragem e muito amparo espiritual. Parabéns para todas as mamães do nosso grupo e para todas as mamães encarnadas e desencarnadas. E para dar início na nossa reunião, nós vamos pedir a nossa querida Valda, a quem também cumprimentamos, pelo Dia das Mães, para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos. Vamos nesse instante levar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amigo. Agradecer todas as oportunidades que temos tido na vida. Pedir bênção e proteção para todos nós aqui presentes. Pedir mais uma vez elevar nossos pensamentos e pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos ajude a compreender a situação que estamos vivendo. Pedimos também bênção para todas essas pessoas que estão nos hospitais, seus familiares, que sejam assistidos e abençoados, que tenham fé em seus corações, paz. Aceite a situação sem revolta, com muito amor a Jesus. Deus misericordioso, muito obrigado pela ótima semana que tivemos, fora as tristezas que estamos passando por perder pessoas amigas, mas também pedimos bênção e proteção para que possamos ter força e coragem para continuar nossa jornada. Que a próxima semana também seja uma semana de muita paz para nossos corações. Deus abençoe a humanidade toda, que todos recebam as bênçãos e a luz do nosso Divino Mestre. Pai misericordioso, muito obrigado mais uma vez, amigos da Casa Adeline de Carvalho, senhor Adeline e toda a sua equipe, que esteja sempre conosco, nos orientando, nos ajudando. Que Deus tenha sempre o pensamento olhado para nós, para essa doutrina maravilhosa, para todos os nossos parentes, amigos e conhecidos, encarnados e desencarnados. Boa noite e uma semana feliz para todos, que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida companheira Valda e continuamos a desejar a ela e a todas as mamães os nossos parabéns pelo dia que será amanhã, dedicado a elas. E agora nosso irmão Pedrinho vai fazer uma leitura do Evangelho para nós. Boa noite a todos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Eu vou ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhor os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos.
Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem ou menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está na eternidade, crê oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade é simples dúvida sobre o futuro. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se veem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que se são infelizes. Nada tem melhor a fazer do que se matar? Que eles poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderia lhes oferecer? Que esperança poderia lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão Pedrinho pela leitura e agora nós vamos trazer a Marilda, que é a nova integrante. Seja muito bem-vinda. Ela é amiga do Sr. Vicente, da Leiner, portanto, nossa amiga. E ela vai ler as questões do Livro dos Espíritos, 943 a 944. Seja bem-vinda, Marilda. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. 944A. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Muito obrigada. E agora, queridos amigos e amigas, vamos passar aos comentários, pedindo ao Sr. Vicente, nosso querido amigo Sr. Vicente, que possa iniciar os comentários desta noite. Prezados irmãos, companheiros espíritas do Adelino de Carvalho, que Jesus abençoe e ampare a todos.
Nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e tentando fazer um comentário da leitura, o suicídio e a loucura. O item 14. A calma e a resignação, aurida na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao homem a serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. Então, meus irmãos, uma coisa terrível que não existe no mundo é suicídio e loucura. E a calma e a resignação e a fé no futuro nos dá paciência, compreensão, de nunca pensar nessas coisas, no suicídio e na loucura. Nós sabemos que Jesus pediu para que nós não sofresse sem murmurar. Em vez de murmurar pelo sofrimento, nós devemos agradecer, porque o sofrimento faz nós resgatar os nossos débitos. Todos nós que estamos aqui na Terra, com certeza que temos alguma coisa a resgatar, uma coisa a pagar. O nosso passado não foi muito bom. Então, quando sofremos, nós estamos resgatando e nós devíamos agradecer. Agradecer, ficar feliz, alegre e não reclamar. Inclusive, Jesus falou uma coisa que eu não sei se está no Evangelho ou onde que está, no livro que está, que sofreis sem murmurar, porque sois ovelhas escolhidas. Então nós pensamos assim, mas Jesus comparar nós com os cardeiros, nós ficamos sem saber de nada, vamos reclamar disso, mas é que nós não sabemos o que Jesus comparou. A ovelha, além de ser o animal mais humilde, é também muito útil. A sua carne é um bom alimento, a sua lã nos aquece do frio, o seu sangue serve até para transfusão humana, os seus aparelhos intestinal, assim, serve até para transplante para o ser humano. E não foi por isso que Jesus falou que nós somos ovelhas escolhidas. Ele falou pela humildade. Além de ser o animal mais humilde, talvez não tenha ser humano nenhum que dá um testemunho de humildade igual uma ovelha. A ovelha, mesmo com um punhal varando o seu coração, ela morre sem soltar um berro, sem soltar uma lágrima. Talvez entre a humanidade não vai achar uma pessoa que dá um testemunho disso. Então, gente, vamos sofrer sem murmurar. Quando sofrer, vamos agradecer, porque nós deve e nós estamos resgatando os nossos débitos. E o suicídio e a loucura
Ninguém tem o direito. O livro dos Espíritos fala aí que ninguém tem o direito de cometer um suicídio. Só Deus tem esse direito, que deu a vida para nós. Ele tem o direito de tirar quando achar que é conveniente. Então, o suicida, o homicida, é dois crimes terríveis, e talvez o suicídio é maior ainda, que combater contra a sua ideia, a sua vida. Vai sofrendo, aborrecendo, e às vezes acha que o melhor que tem é se matar. E não tem nada pior do que se matar. Nós devemos agradecer a Deus quando sofrer. Nós temos aqui eu gosto muito de trovinhas, e aqui tem umas trovinhas do livro Trovas do Outro Mundo. Amanhã, por ser o Dia das Mães, é uma trovinha que fala trovas de mães. E se eu não tiver aumentando muito tempo, eu gostaria de ler, Soninha. Pode falar que se pode ou se não pode. Trovas de mãe. Dia das Mães, alegrias das mais puras, das mais belas. Mas é preciso saber qual é o dia que não é delas. O nosso berço do mundo, sem que ninguém o defina, é um segredo entre a mulher e a providência divina. Mãe possui onde apareça dois títulos a contento: escrava do sacrifício, rainha do sofrimento. Mulher, quando se faz mãe, seja ela de onde for, por fora é sempre mulher, por dentro é um anjo de amor. Maternidade na vida, que o saiba quem não souber, é uma luz que Deus acende no coração da mulher. Coração de mãe parece no lar em que se aprimora, padecimento que ri, felicidade que chora. Pela escritura que trago na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Quantas mães lembram roseira, quantos filhos rosas são, quanta rosa junto à festa, quantas roseiras no chão. Que Jesus protege e ampara, e que as mães possam ser muito felizes pelo seu dia, hoje, amanhã e sempre. Que Jesus abençoe. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Sr. Vicente, foi maravilhosa as trovas, e a homenagem que o senhor fez para as mães fica sendo do grupo, né? Nosso grupo aí, vamos pegar a carona com o senhor. Quanto a pedir desculpa, quanto a transfusão de sangue, vamos lembrar que a ovelha é tosquiada para a gente obter a lã. Coitada, ela fica quietinha e continua gostando do tosqueador, né, Sr. Vicente e todos amigos?
Muito obrigada, Sr. Vicente, pela homenagem às mães, pelo comentário. E agora, dando sequência, nós vamos pedir a nossa irmã Célia para continuar os comentários da noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Mas essa noite nós estamos aqui para refletir um pouco sobre as mensagens propostas na noite de hoje, nessa querida casa de Elinho de Carvalho. Mensagens estas que vieram nos trazer algumas explicações e orientações a respeito de situações como o suicídio e a loucura que foi abordado no Evangelho, mais precisamente as perguntas do Livro dos Espíritos que abordam sobre a situação do suicídio. E nós vamos lembrar que os Espíritos bem nos orientam que a vida terrestre, ela só é possível de ser bem vivida quando existe a fé no futuro. Porque a fé no futuro, essa vida futura, no sentido espiritual, é que dão ao espírito a serenidade para enfrentar as dores aqui na Terra. Essa fé no futuro, ela é uma defesa contra a loucura e o suicídio aqui na Terra. Então, meus irmãos, o homem confiante, ele tem fé no futuro, ele sabe que a infelicidade é por pouco tempo. O suicídio, para aqueles que não acreditam em nada, para aqueles que se apegam às ideias materialistas, de que acabando o corpo físico, tudo acaba também, que não existe uma vida após a morte, ele surge como uma alternativa. Mas vem os espíritos benfeitores, vem a doutrina espírita reforçando Jesus, combater, esse é o verbo que os espíritos colocam. O espiritismo vem combater a ideia do materialismo, porque ela se opõe, ela vem trazer a ideia e a verdade de que somos um espírito eterno, que temos uma vida espiritual que transcende a vida do corpo físico, que a vida do corpo físico ela é passageira, ela é momentânea. Viver 100 anos é um momento para o espírito eterno. Então, nós precisamos buscar tirar do nosso pensamento e daqueles nossos irmãos que assim pensam, quando vem essa ideia da vivência do nada. Combater o materialismo é proposta do Espiritismo, é tarefa, na verdade. Vem reforçar a mensagem de Jesus, que a vida prossegue, que os caminhos percorridos aqui na Terra são auxiliados uma pleiade de espíritos que nos ajudam na nossa melhoria espiritual. E que a vida que temos, ela é concedida por Deus e só por Ele é chegado o momento de ordem quando devemos o nosso espírito se retirar do corpo e retornar ao mundo espiritual. Então o suicídio ele não deve ser cometido em nenhuma situação. Mas ao mesmo tempo, como Deus é um Pai não só de justiça, mas de amor, nós também vamos lembrar que aqueles que cometem suicídio, todos são filhos de Deus com direito à reparação, a recomeçar. Mas também esses mesmos espíritos, eles vêm nos trazer algumas mensagens, ou inúmeras mensagens, de que as consequências são inevitáveis, como causa e o efeito. E os próprios espíritos que falam isso, são espíritos que cometeram suicídio. Os próprios suicidas são porta-voz de que a vida prossegue, de que não devem optar pelo suicídio, porque ele não é saída, ele é arrumar um problema maior, além da dor de que só se traz para a vida aqui na Terra. Então, a reflexão na noite de hoje é que nós possamos buscar e passar isso para as pessoas, né? Que a doutrina espírita, ela nos traz consolo, ela nos traz explicação, alento para todo o coração atormentado, para ter forças e prosseguir aqui na Terra. É um trabalho de ordem íntima, interior, totalmente pessoal, mas que traz
como consequência a nossa melhoria espiritual, a nossa fé, a nossa vontade de viver, mesmo com tantas dificuldades, para enfrentarmos. É o vigor da fé, a coragem da fé, fazendo transformar e evoluir o homem para que o sentimento maior que Jesus veio nos ensinar, que é o amor em todos os seus sentidos, como o amor ágape que ele veio nos trazer, que é a solução dos nossos problemas. Então, que esse trabalho íntimo de ordem espiritual possa ser feito em nós e por nós, com o consolo e a luz da doutrina espírita, para que todo o processo de loucura, de ideias suicidas possam ficar para trás e nos sentirmos muito amados por um mestre como Jesus, por Deus, nosso Pai. Porque esse amor existe, mas faz-se necessário que nós venhamos a sentir esse amor para que ideias como esta possam ficar para trás e nos sentirmos renovados, uma nova criatura em Cristo, como Ele veio nos propor. Muita paz, muita luz, muitas reflexões positivas e saudáveis para nós, que todas as mães, numa manhã de domingo, que possam se sentir abraçadas por Maria, Mãe de Jesus, e pela pleiade de espíritos superiores que querem e acompanham todas as mães nessa tarefa, mas principalmente secando as lágrimas daquelas mães que choram. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Muita paz a todos e boa noite. Obrigada pela oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Célia pelo comentário, pela referência e os cumprimentos ao Dia das Mães. E agora vamos convidar a Nilma para prosseguir no comentário do Evangelho e do Livro dos Espíritos para nós. Boa noite, irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez participamos dessa noite de estudo da nossa amada Casa Adelino de Carvalho. Hoje, o tema da noite de hoje é por demais complexo, porque vamos falar no capítulo 5 sobre o item que trata do suicídio e da loucura. E então nós pedimos aos mentores amigos que possam vir nos amparar, nos intuir, para que melhor possamos refletir um pouco sobre duas destas grandes dificuldades da existência humana. Profundo é o respeito que temos por aqueles que atravessam essas dificuldades, mas queremos refletir aqui no intuito de apresentar alguns caminhos. Sabemos que esta é uma das dores que mais acometem as pessoas e que causam sofrimento. Mas vamos lembrar também do título deste capítulo, que diz: Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E a fala de Jesus também, quando coloca que a resignação pode ser um prelúdio para a cura. Então, com todo o respeito que merecem esses nossos irmãos que atravessam essas dificuldades, ou porventura em alguma existência, sabemos da necessidade de caminhos, da busca para o tratamento material, para o tratamento psicológico, da psiquiatria, para o tratamento médico, da medicina terrena, para que possa encontrar caminhos que contribuam efetivamente para a cura destas dificuldades. Queremos falar aqui da oportunidade que o Evangelho nos proporciona e nos oportuniza, que é a fé. A fé e a crença na vida futura, que a doutrina tanto nos ensina, tanto nos mostra nos seus ensinamentos, que as existências são múltiplas e que o pensamento de que as horas passam, o dia passa, a existência também passará. Por isso, a necessidade de termos mais calma e paciência com as dificuldades. Então, precisamos, como a lição nos diz, exercitar
a calma e a resignação. Fazer dessas duas atitudes um exercício diário, para que possamos, quando a dor estiver mais forte, quando as vicissitudes forem mais cruéis, estarmos melhores preparados para esse enfrentamento. E também para que possamos, então, encontrar um caminho mais promissor para enfrentarmos essa dor. E aí, amados irmãos, em qualquer que seja a fé, em todo e qualquer campo, que Jesus nos diz que nós precisamos construir o reino de Deus dentro de nós. Então, por isso, a necessidade de compreendermos nas aflições uma oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E aí, neste caso, a doutrina, particularmente, nos traz muitos caminhos, muitos ensinamentos para esse nosso fortalecimento. Então, rogando aos mentores amigos sempre o amparo para todas aquelas almas que encontram nessas dificuldades, em qualquer momento da vida ou neste momento, que possam ter força para aliviar seus pensamentos e encontrar o caminho necessário para a ligação com o mais alto, para a ligação com os ensinamentos de Deus, um caminho promissor, leve e suave, são os ensinamentos de Jesus. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Nilma por seu comentário e agora pedimos a Silvana para fazer uma leitura para nós. Boa noite a todos. A leitura de hoje é intitulada Estudando a Riqueza e está no livro Dinheiro de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é, por vezes, simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes. Os privilegiados da alegria que cerram a porta aos tristes, isolando-se no oásis de prazer. Os felizes da fé que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado. Os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice. Os favorecidos da família terrestre que olvidam os andarilhos da penúria que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Lembremo-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade que extingue o mal e dissipa as trevas.
A pobreza é mera ficção. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E, consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Emmanuel, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Silvana e nós estamos vendo aqui um vídeo, mas eu não sei sobre o que é, não é? Nós vamos chamar o comentário primeiro, Paulo Márcio, e depois eu queria que a Isabel colocasse, escrevesse para nós sobre o que é o vídeo, para que a gente possa abrir. Então agora o Paulo Márcio vai iniciar os comentários para nós da leitura. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudos e de orações às noites de sábado. O que me coube esta semana é um pequeno comentário sobre o capítulo 3 do livro Dinheiro, que é intitulado Estudando a Riqueza. E para começar eu vou falar da palavra, né? Da palavra riqueza. O que é riqueza? Riqueza, uma das definições de riqueza, é uma grande quantidade de dinheiro. Eu vou tentar me ater a ela, porque dinheiro, a palavra dinheiro, o que é dinheiro? É o meio usado na troca de bens, na forma de moedas ou notas, né? E esse meio ele é usado na compra de bens, serviços, força de trabalho, outras transações financeiras. Então, dinheiro é uma forma de troca, ele é um meio de troca. Então, a grande maioria das pessoas, como que elas fazem para adquirir dinheiro? Elas trabalham. Elas vendem a sua força de trabalho, então ela troca a sua força de trabalho pelo dinheiro. E isso é muito justo, vamos dizer assim. Uma pessoa entra com trabalho, outra entra com capital, um compra o tempo do outro, vamos dizer assim, o tempo do trabalho do outro. O que nós temos que tomar cuidado é para que nós não sejamos nós não sejamos escravos do dinheiro, que nós não sejamos pessoas que corrompem os princípios por conta de dinheiro, né? Porque se a gente for analisar, voltando na riqueza, né? A riqueza não é só dinheiro. A nossa lição de hoje, né, no estudo da riqueza, ele vem nos alertar para isso. Não é só dinheiro. No nosso estudo fala que a fortuna moedada, quer dizer, a fortuna em dinheiro, ela às vezes é um cárcere. Muitas vezes ela é uma escravidão também. E ele nos alerta para outros tipos de riqueza. Ele faz até um contraponto, né? Falando que dos sovinas da inteligência que se ocultam, né? Nas trincheiras da inércia, quer dizer, a pessoa tem inteligência, ele é rico de inteligência, mas ele não age. Os abastados de saúde que desamparam os aflitos e os doentes,
Quer dizer, são formas de riquezas que muitas vezes nós temos e passam despercebidas. Ele continua falando, os privilegiados da alegria, e que não divide essa alegria com os mais tristes, As pessoas que se escondem da divisão da felicidade, procurando a solidão. Ela é rica em felicidade e procura solidão. Os que são novos, são ricos de mocidade e menosprezam, os idosos, menosprezam a velhice, Os favorecidos da família terrestre que olvidam, que não dão atenção aos andarilhos, dos que vagueiam sem lar. E ele faz um alerta para a gente também, que o tesouro real da vida, ele está no nosso coração. Então ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Todos nós temos nossas riquezas. A riqueza material é apenas uma delas. E um fato que eu gostaria de alertar, de colocar para a gente pensar, é na riqueza do tempo. Todos nós temos tempo. Quanto que vale o tempo de cada um? Quanto que vale o tempo do que tem riqueza material e quanto vale o tempo do que não tem riqueza material? Um segundo de um segundo de outro. É o mesmo valor, é o valor da vida. Porque enquanto há vida, nós podemos mudar de atitude, nós podemos viver, Fica até redundante falar isso. Quanto que um milionário não pagaria por ter mais um dia, 2 dias de vida? Talvez até para resolver uma questão pessoal, talvez até para pedir um perdão que ele não pediu durante a vida. Eu gostaria de deixar também uma frase, uma frase batida, mas não custa nada a gente relembrá-la, É uma frase muito antiga, muito falada, mas é interessante de falar aqui de novo. Conheci um homem tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma história aqui do Chico Xavier, uma história que está no Evangelho de Chico Xavier, escrita no Evangelho de Chico Xavier, que o Bacelli transcreveu para lá, que ele comenta que, certa vez, visitando o cemitério de Uberaba, notei a presença de um espírito que, rente ao seu próprio túmulo, chorava arrependido. Fora um rico comerciante na cidade e cometera suicídio. Eu o conhecera de nome. Percebendo que podia conversar comigo, após lamentar o gesto infeliz que praticara por causa dos negócios que não iam bem, ele me disse: Chico, vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários da Terra. Fiquei com muita pena dele, porque, de fato, o dinheiro, para quem apenas aprendeu a valorizá-lo, é um transtorno muito grande. Fazia muito tempo que ele estava ali, preso aos despojos, se lamentando. Conversamos por alguns minutos, e apesar da consciência que revelava a sua situação, ele não se mostrava com a menor disposição íntima de abandonar o local. Aquilo era uma autopunição.
Então, caríssimos irmãos, que nós saibamos valorizar a riqueza que nós temos, dividindo no relacionamento familiar, nas amizades, que a gente possa principalmente ser mais condescendentes, com as falhas alheias, porque nós também erramos muito. Fica essa reflexão. Desculpa o tempo que eu estourei, mas eu achei importante a gente reviver essa história do Chico Xavier. Boa noite a todos. Fiquemos com Deus. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulo Márcio pelo comentário. E voltando aos vídeos que a Isabel mandou, como não houve explicação, eu estou achando que é em homenagem às mães. Então nós vamos deixar para depois, que aí a gente abre os dois. Então vamos agora pedir ao nosso irmão Gabriel para continuar os comentários para nós. Boa noite a todos, que o Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma oportunidade de trabalho aqui junto com os companheiros da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Eu fico muito feliz. E a mensagem da noite do livro Dinheiro, capítulo 3, Estudando a Riqueza, ela reitera aquilo que a gente lê no capítulo do Evangelho, né? E sobre os bens materiais, sobre a riqueza, essa coisa que é muito polêmica às vezes, até nos meios religiosos, né? E que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo, ainda mais com a visão espírita, de que nós somos meros... Nós temos o crédito, digamos assim. A gente pegou emprestado tudo que temos aqui e um dia deveremos prestar contas. Então a questão da riqueza, ela não tem a ver necessariamente com o dinheiro, porque o dinheiro em si, ele muda conforme os anos, conforme os séculos. Quer dizer, existiam pessoas ricas há muitos séculos atrás, existem pessoas ricas hoje, e o dinheiro não é o mesmo. Quer dizer, em cada país que você vai, o dinheiro é diferente. E a gente vê que a riqueza tem muito a ver com... A riqueza material falando, tem muito a ver com aquilo que você tem a mais do que as pessoas que estão à sua volta, né? Pelo menos no meu entendimento, essa é o que eu entendo sobre riqueza, né? Então, por exemplo, uma pessoa rica em um país pode ser não tão rica em outro país, e assim em diante. Agora, vale lembrar que sempre que temos mais, e agora falando em sentido não apenas material, mas em sentido espiritual, em sentido de oportunidades, a gente tem que compartilhar. A gente precisa ajudar aqueles que têm menos a também conquistar mais. E agora, especialmente no sentido moral, no sentido espiritual, a gente vai vendo que nós nunca teremos mais do que alguém em tudo. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, como ele diz no texto, lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Então, eu posso ser mais paciente que o meu irmão, porém, ele vai ser mais organizado do que eu, por exemplo. E é assim que a gente aprende, é no convívio, quer dizer, ele vai aprender a ser um pouquinho mais paciente comigo e eu vou aprender a ser um pouquinho mais organizado com ele. E assim por diante. Como ele diz nesse final, a pobreza é mera ficção. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E no caso material, a gente vê ainda mais na pandemia que fica bem claro que não precisa dar rios de dinheiros para
para as pessoas, para as instituições. Muitas vezes, um pouquinho de cada um ajuda muita gente. Então a gente vai vendo que ao mesmo tempo a gente pode ajudar, não precisa às vezes nem sacrificar muito, mas um pouquinho de cada um, a gente acaba se ajudando, a gente diminui o sofrimento alheio e a gente aumenta a nossa felicidade, porque quando a gente ajuda, automaticamente a nossa felicidade é automática, né? É uma coisa, uma reação, ação e reação. Eu diria que é impossível a gente não ficar feliz quando a gente ajuda de coração, porque se a gente ajuda interessado e a gente não tem o retorno esperado, aí a gente se frustra, né? Quer dizer, que não era verdadeira no nosso coração aquela ajuda. Mas então fica a lição, né, sobre o que tivermos de mais, não olharmos com aquele olhar superior, mas aquele olhar do servo, que ele fala na última frase: o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Porque ajudando, a gente é ajudado. E tudo à nossa volta fica melhor. É falsa aquela ilusão de que as coisas vão estar bem quando só eu estiver bem. É ajudando todos ao nosso redor, é muito mais confortável, assim, no ponto de vista até psicológico, de sociedade, se todos estiverem bem, do que apenas uma pessoa ou um grupo. E eu espero que todos nós aqui desse grupo estejamos bem, estejamos com força, com coragem, para passar nesses momentos que estamos passando, e certamente buscando a inspiração divina no nosso Mestre Jesus, no nosso maior exemplo de servidão e ajuda ao próximo. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Gabriel e agora vamos passar a narrativa pela nossa irmã Volanda. Vai passar um pouquinho hoje, gente. Tenha um pouco de paciência, por favor. Boa noite a todos. Vamos ler do livro A Vida Escreve, uma narrativa psicografada por Valdo Vieira pelo espírito Hilário Silva, capítulo 2, intitulada O Grito. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomos-nos sozinhos e proferimos inconveniências. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Salos, o instrutor espiritual que falava por médium. Não adianta repetir frases inúteis, e é sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem, destaquemos o bem. Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda escutava em silêncio. Decorridos alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo, tudo pronto, acabamento esmerado, pintura primorosa. Experimentemos a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para Belmiro, grite algo. Arruda, recordando a lição, bradou: confia em Jesus, confia em Jesus. O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam na sua faina quando o triste homem penetra o recinto. Cabeleira revolta, semblante transtornado. Quem mandou confiar em Jesus? Perguntou. Alguém aponta Belmiro, para quem ele se dirige, abrindo os braços. Obrigado, amigo, exclamou. E mostrando um revólver,
Ia encostar o cano ao ouvido, entretanto escutei seu apelo e sustei o tiro. Queria morrer no terreno baldio da construção, mas sua voz acordou-me. Estou desempregado há muito tempo e sou pai de 8 filhos. Jesus, sim, confiarei em Jesus. Arruda abraçou-o de olhos úmidos. O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço. E o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou: venha amanhã. Pode vir trabalhar amanhã. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida Volanda pela parte que ela apresentou para nós, ainda fez a delicadeza de mandar o texto. Muito obrigada, Volanda. E agora nós vamos voltar lá no vídeo que a Isabel mandou para nós, naquele primeiro, e vamos ver o que ela reservou para todos nós. Nós agradecemos esse primeiro vídeo. Muito obrigada, Isabel. Lindo. Agora vamos ver o outro. Muito lindo o outro vídeo também. Muito obrigada, Isabel. Que esse boa noite seja também para as mamães amanhã. E agora nós vamos pedir a nossa querida Leiner para fazer a prece de encerramento para nós. Então, nesta hora, nós vamos levar nossos pensamentos a Jesus, com todos vocês aí do Grupo Espírita Adelino de Carvalho, para agradecer por este momento que é tão importante de estarmos reunidos em pensamento. Vamos agradecer
a todos, ao Pai, que é Deus, a Jesus, o nosso Mestre, e a espiritualidade maior, e os nossos anjos guardiões, para que todos podemos sentir reforçado e sempre o nosso pensamento voltado a eles, pedindo não só para nós, família consanguínea, mas para toda a humanidade, para toda a pátria dos espíritos, e esses que estão partindo em grandes quantidades, todos esses espíritos possam ser amparados, ter uma claridade melhor, para que cumpra seu dever. Assim nós agradecemos a todos e deixamos por encerrado neste momento de orações. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Leiner pela prece de encerramento. Uma vez mais, os nossos parabéns às queridas mamães do grupo. E agradecemos aqueles que leram, fizeram preces, comentários, narrativa, aqueles que só ouviram. Muito obrigada a todos. Fiquemos todos com Deus.